Saudações, amigos! Como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago a gravação do livro Memórias da Bem-Amada Maria, Mãe de Jesus, que foi canalizado pela Geraldine Inocente nos Estados Unidos e que traz, através dela, as palavras da Bem-Amada Maria como uma memória da sua vida na época de Jesus, assim como alguns ensinamentos que ela passou para que todos tenham acesso. Capítulo 11, parte 2. Um dia, lembro-me bem, Pedro entrou subitamente, exclamando irritado: aqueles pagãos! Que pagãos? Perguntei. E Pedro, os gentios vindos da Índia, sabeis, mãe, o que fizeram? Desenharam um enorme sol no lado da nossa casa e o estão adorando. Eu disse: está bem, Pedro, vamos ver isso. Fomos para fora e, na verdade, lá estava um grande sol, símbolo de Osíris. Sorri e observei. Alguma vez já pensastes, Pedro, que o sol é parecido com o nosso Jesus? À noite ele parece descer para a tumba, mas pela manhã faz a sua ressurreição. Esses abençoados filhos são neófitos que estão muito próximos da sabedoria divina, apesar de não terem conhecido o Mestre ascensionado Jesus, assim como eu e tu reconhecemos. Eles adoram o sol tanto quanto nós adoramos o Cristo manifestado através de Jesus. Pedro respondeu: está certo, mãe. Porém, há uma porção de pessoas que passam por aqui e eles já nos acham bastante fanáticos. Isso sem verem o sol em nossa parede. Além disso, nós tínhamos acabado de pintar a casa. Muito bem, eu disse. Diga a André que pinte novamente o lado da casa para tirar o símbolo que já puseram. Porém, antes eu darei a esses homens sementes de girassol. Nós as plantaremos ao lado da casa e, através do símbolo dessas flores, eles poderão adorar o seu Deus. Então Pedro ficou contente. Vós também encontrareis personalidades com as quais tereis de saber conviver e respeitar, onde quer que estejais. Em uma outra noite, ouvi grande agitação fora no pátio, e vi André e Lucas que pretendiam ir ao mar da Galileia para pescar. Pedro estava opondo-se a isso. Fui para fora e André e Lucas disseram-me que estavam saudosos do cheiro da maresia e das brisas frescas. Então eu disse a Pedro: por que não vais também com André e Lucas? Farás pregações nas praias da Galileia. Agora não precisais de peixes, porque sois todos pescadores de homens. Eles foram juntos de braços dados em felicidade. É uma alegria poder trazer o entendimento. Em outro dia, a terna esposa de Pilatos chegou e sua face estava transtornada de ira e indignação. Aquele homem queixava-se, eu perguntei. De quem falas? E ela: ele destruiu meu lindo Apolo, eu o coloquei no jardim, onde poderia adorá-lo e adornar com ele um santuário para os pássaros. Vamos e o restauraremos, respondi. Chamei Pedro, que questionou, dizendo: nós não queremos aqui nenhuma idolatria. Não teremos os deuses romanos nesta comunidade. Pedro, eu disse, esta figura é uma representação da beleza e incorpora a ideia de alguém que traz para nós o sol, com toda a sua vida e esplendor. Vai, filho, consegue algum gesso e recoloca esta linda peça sobre o seu corpo. Pedro fez então o que eu pedi e acalmou-se. Tivemos também muitas experiências felizes. Certo dia, quando estava trabalhando, pensei na conveniência de possuirmos algumas abelhas para que os homens comessem um alimento substancioso. Eu tinha alguns utensílios de latão e conhecia a maneira de trabalhar com o reino elemental.
Sabia que as abelhas respondem a certos sons. Então fui para o campo e chamei as abelhas selvagens para o tilintar do latão. Elas se reuniram à sua rainha e nós tivemos nossa própria colmeia e favos. Assim os homens puderam comer mel com seu pão não fermentado. Nossa amada Maria Madalena era muito interessada em perfumes. Pedro pôs impedimentos ao caso, também dizendo: o que chamaremos a isso? Faceirice? Apenas uma leviandade, talvez? Eu respondi: bem, vamos pôr os perfumes nos ungüentos e quando ungirmos os pés dos caminhantes para curá-los, a substância será cheirosa. Assim Madalena ficou feliz, Pedro acalmado e houve paz. Agora, olhando estes anos passados, podeis pensar que estive durante eles apenas de mãos juntas olhando o céu. Filhos, isso não corresponde à verdade. Vivi como vós viveis, cada dia trazendo consigo para mim provas e experiências de alegria, de felicidade, de labuta ou toda sorte de experiência, enfim. Chegaram pessoas da Índia, sentaram-se de pernas cruzadas no canto do pátio. Os discípulos logo reclamaram: Mãe, aqueles que não trabalharem não comerão. Eles não poderão ficar todo o dia sentados enquanto nós temos que cultivar o campo, ordenhar as cabras e etc. Não terão nenhum alimento se não nos ajudarem. Eu lhes disse então: pensem bem, tereis homens, mulheres e crianças de toda parte do mundo. Não disse Jesus: haverá ovelhas que não pertencem a este rebanho? Aqueles homens que ali estão sentados vieram a esta casa porque sua espiritualidade os atraiu para dentro da aura de Betânia. Vieram apenas para absorver a irradiação do Mestre com o que tivestes o privilégio de conviver. Eles sentem-se felizes por passar as horas assim, mas exigem e nada perdem. Apesar de não terem ouvido uma palavra dos lábios do bem-amado Mestre Jesus, vieram para cá receber apenas a irradiação do circuito luminoso deixado por sua aura. Os discípulos concordaram então em deixar aqueles ascetas ali no pátio, e nunca nos faltaram frutos e sucos para oferecer-lhes, em quantidade muito maior do que o organismo deles estava acostumado a requerer. Tivemos sim muitos tempos felizes, recebemos a visita de judeus, pagãos, romanos, homens da Pérsia, Índia, Egito, Grécia, Gálias e Bretanha. Não foi tão fácil conciliar as diferenças raciais de cada homem. Durante esse tempo, nosso bem-amado João evoluía mais e mais, até parecendo-se com seu mestre no perfil de sua face, na maciez de seus cabelos e no brilho dos seus olhos. Lembro-me de que eu e ele tínhamos nossa comunhão diária no topo do monte da Betânia, e às vezes os discípulos e amigos que haviam conhecido Jesus nos acompanhavam. Eu e João, então, nos ocupávamos em transmitir-lhes aquilo que Jesus, o ascensionado Mestre, ensinou. Durante anos, João escreveu magníficas revelações. Agora, em vossos dias, ele pediu ao Conselho Kármico uma dispensação por onde alguma daquelas revelações possam ser dadas por suas próprias palavras e escritas no livro da vida. Nós estamos desejando que o Conselho Kármico dê permissão para isso. Finalmente, quando algum tempo se havia passado, o bem-amado Saulo de Tarso, que mais tarde conheceríeis como São Paulo, veio ter conosco. Ele foi um outro grande homem que sofreu agonias e tormentos. Padeceu muito o remorso de que fez a Estevão e outros, além do arrependimento de não ter se conservado num estado de graça receptiva, e assim ter perdido a oportunidade de fazer parte do ministério de Jesus. Mas, assim mesmo, ele possuía uma imensa determinação de transformar em perfeitas todas as coisas que havia feito erradas. Eu, muitas vezes, o encontrei em profundo desespero, com as lágrimas correndo por suas faces. Outras vezes, o achava ainda todo possuído da arrogância e do saber da lei judaica,
arguindo violentamente os discípulos ignorantes. Então ele dizia: Paulo, escuta-me. Estes homens ouviram a voz do Mestre em absoluta confiança e têm, desde então, vivido em sua aura. Eles respiram continuamente a presença etérica de Jesus. Paulo se abrandava. Durante essa época, os discípulos e apóstolos se ausentavam muito em suas várias missões. Quando Pedro saía para pregações, procurava certificar-se de que Lucas tomaria conta da comunidade para evitar que caísse de novo e estivesse em confusão e indisciplina que encontramos em nosso retorno da Inglaterra. Nós, as mulheres, nos ocupávamos em conservar roupas quentes e apropriadas para os discípulos e apóstolos, particularmente para aqueles que viajavam para os climas nórdicos. Cerca de 9 anos antes do término de minha encarnação, eu disse: se pudesseis construir para mim numa casa pequenina, a parte da comunidade perto da margem do regato, eu poderei isolar-me a fim de preparar-me para encontrar meu Criador. Isso foi feito e lá vivi o resto da minha vida. Maria de Betânia e outros queridos amigos levaram-me flores, velas e frutas frescas. Passei aqueles anos em meditações, em análise dos dias da minha vida. Meu primeiro Natal e todos aqueles anos com José, a partida de Jesus para a Índia, tão logo depois que seu pai tinha deixado a terra. Seu retorno triunfante, sua ressurreição e ascensão, tornava-se difícil para mim, para minha idade, subir o monte da Betânia e João então fazia o serviço de manter o foco de luz para mim. Comecei a sentir que já vivia mais no mundo do além do que no mundo de cá. Finalmente, em maio, logo depois de Pentecostes, eu disse a João: chame os discípulos e apóstolos aqui, porque antes que agosto encerre sua irradiação, eu terei encontrado meu filho. Seria necessário muito tempo para encontrar aqueles que estavam fora em lugares distantes, tais como a Grécia. Todos eles, porém, vieram para o lar. Nesse meio tempo, eu tinha pedido que um abrigo pequeno e simples fosse construído. No dia 10 de agosto, caminhei para lá, pedindo que me deixassem só nesse dia. À medida que subia, ia colocando meus pés nas luminosas pegadas etéricas de meu filho. Durante 3 dias e 3 noites permaneci naquele abrigo, jejuando e orando. Então todos os discípulos e apóstolos que estavam em casa subiram para encontrar-me. Desci a montanha apoiada neles e fui para o meu retiro perto do regato. Lá instruí a todos, particularmente aos discípulos primitivos. Falei-lhes que deixarei este mundo e que em 15 de agosto minha ascensão estará completa. Perguntei-lhes como desejavam continuar o resto da sua iniciação. João disse: eu vos seguirei, mãe, logo que ouvir a voz da minha presença. Paulo disse: conhecendo minha natureza, não me darei ensejo de regredir. Se minha liberdade me for oferecida, eu a tomarei. Pedro, Tiago e André disseram: nós permaneceremos aqui até que ele, o Cristo, venha novamente e nos empenharemos em levar adiante a dispensação crística, assim como vós, mãe, fizestes durante esses longos 30 anos. Eu os abençoei a todos. Então os outros membros da comunidade entraram e eu os abençoei também. Fechei meus olhos neste mundo para abri-los primeiramente na presença de José e depois então ver Jesus. Como sabeis, os discípulos colocaram meu corpo físico dentro de uma tumba de pedra e lacraram-na por 3 dias. Durante esse tempo, eu já estava livre nas oitavas superiores, preparando-me para a ascensão da minha forma física. Chamei a mim, absorvia em meu próprio santo ser crístico e conscientemente entrei no coração da minha presença, assim como meu filho havia feito antes de mim. Coloquei dentro da tumba uma rosa branca para cada membro daquela comunidade.
Essa é a razão porque a rosa branca é particularmente querida aos que tomaram parte daquele serviço crístico. Quando eles empunharam a porta da minha tumba, o corpo havia se ido e apenas a fragrância de rosas estava em seu lugar. Então eles instituíram o dia sagrado de 15 de agosto como a minha ascensão, agora chamada Assunção da Virgem. Depois disso, em minha liberdade divina, regozijei-me no reencontro com todos aqueles que me haviam assistido do outro lado. Lorde Maitreya, Gabriel e Rafael, Jesus e José, Ana e Joaquim, Isabel, João Batista, com Judas também, todos aqueles que haviam ido antes. Seguiu-se depois a coroação desta humilde serva do Senhor pelo serviço prestado, numa grande e mística cerimônia semelhante a essa que o bem-amado Saint-Germain e a bem-amada Portia foram empossados no mês de maio deste ano de 1954. O bem-amado Mestre Ascensionado Jesus colocou sobre a minha cabeça a coroa de Rainha dos Céus. Com o ciclo passado da dispensação crística, cosmicamente tornei-me a mãe deste mundo. Permaneci neste encargo até recentemente, quando transferi para Portia, a deusa da oportunidade, esse grande serviço para a nova era. Assim, nesta manhã, amados de meu coração, eu vos dou a rosa branca da amizade em memória de uma ascensão consciente. Lembrai-vos, quando um dia também deixardes de lado os envoltórios carnais e entrardes na posse de vossa liberdade divina, eu irei felicitar-vos não só como amiga, mas também como mãe. Possam as bênçãos de nosso Mestre Jesus e do Pai Celestial estar sobre vós. Boa manhã. Bem, amigos, eu espero que tenham gostado. Acompanhem as gravações para ter acesso aos demais capítulos. Um abraço.